Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Letícia Essa, ou Essa Letícia, professora de inglês apaixonadíssima por idiomas e viagens. Hoje vamos falar mais uma vez com a Mika, ela que é ex-paquita, que foi para Irlanda como intercambista e acabou morando lá por 6 anos, que fez 2 mochilões incríveis na Ásia. Essa é a continuação do primeiro vídeo, então se você não assistiu o primeiro vídeo, vai lá que tá muito incrível também. Oi, Mica, tudo bom? Oiê, tudo bem? Estamos de volta. De volta! Outro vídeo a gente conversou bastante sobre a Irlanda, né? Sobre seu dia a dia, suas vivências, quais cursos você fez, o que você achou legal, o que poderia ser melhor. Foi incrível. A gente pode conversar só mais um pouquinho sobre isso e falar uma coisa que a gente vê muito, as pessoas achando que lá fora, a vida lá fora na Europa, é muito melhor, é muito bonito, né? A gente vê as pessoas em lugares incríveis, principalmente imigrantes brasileiros, e a gente não sabe pelo que eles passam, né? Como que é o dia a dia. Você podia contar um pouquinho pra gente como é ser uma imigrante na Europa? Conto. Eu acho extremamente válido você perguntar isso. Eu acho muito legal, porque realmente as pessoas floreiam, né, a vida fora do Brasil. E eu também floreei por um tempo. E quando a gente experiencia algumas coisas, a gente vê que sim, claro que tem um lado bonito, claro que tem várias coisas interessantes, mas também tem os perrengues, também tem as coisas difíceis, né? Eu acho que uma coisa que impacta bastante assim quando a gente vai morar fora é o fato de você estar longe da família. É muito complicado. Eu sou muito apegada à minha família e a gente sofre muito mesmo. Tem uma palavra que a gente usa bastante que é estar homesick, né? Que é estar com saudade de casa. E toda vez que a gente encontra um imigrante lá, ou um taxista, ou alguém que trabalha com você, qualquer imigrante em qualquer contexto, a gente sempre troca essa palavra. Eu falo do meu país, a pessoa fala do país dela, e a gente troca uma frase que é muito interessante entre os imigrantes, que fala assim: home is always home, né? Cara, seu lar vai ser sempre o seu lar. Então, eu me senti, depois de 6 anos, de um bom tempo, eu me senti muito bem na Irlanda, mas eu tive um processinho assim, sabe? Então, acho que esse processo, essa coisa de estar longe da família, essa coisa de trabalhar em trabalhos mais manuais, porque quando você chega no país, no meu caso, pelo menos, eu não sabia falar o inglês. Então, eu tinha que fazer trabalhos onde eu não falava muito. Então, eu fui trabalhar de faxineira, eu fui trabalhar como figurante em novela, em série, sabe? Isso foi bem legal. O trabalhar de faxineira, ele é interessante porque é um trabalho muito cansativo, é um trabalho muito exaustivo. Assim como trabalhar de garçonete também, porque a gente fica em pé o dia inteiro para lá e para cá. Mas o que é legal é que você consegue fazer as suas coisas financeiramente com o seu trabalho de garçonete, com o seu trabalho de faxineira, e que as pessoas, elas te respeitam, né? Não é porque você é faxineira, não é porque você é garçonete que as pessoas não vão te olhar e não vão conversar com você. Muito pelo contrário. Você não é invisível, né? Então eu lembro que eu chegava nas mesas, falava oi para as pessoas, e as pessoas me falavam oi, as pessoas já viam que eu não era dali, já me perguntavam de onde eu era, né? Teve uma senhorinha que eu atendi, que ela me perguntou de onde eu era, perguntou várias coisas do Brasil, e aí perguntou por que eu escolhi a Irlanda, e a gente ficou um tempão conversando. E aí no final ela falou assim: muito obrigada por ter escolhido a Irlanda para você fazer o intercâmbio, pela sua casa, sabe? Então, assim, para ser sua segunda casa. Então, assim, que legal ser recebida por uma pessoa assim. Que legal todas as vezes que eu ia colocar uma cerveja na mesa, ou um guardanapo, ou chegava na mesa para pegar o pedido, as pessoas me olhavam, as pessoas falavam oi. E cada cerveja que eu colocava, se eu colocasse 10 cervejas, eu ouviria 10 obrigados, né? É o mínimo, né, thank you. Claro, gente, A gente isso. Vê que, assim, aqui no Brasil temos essa rispidez com pessoas que fazem esses trabalhos de serviço, assim, como entregadores. Esses dias eu tive um caso, né, do Matheus, que entregou o pedido e o cliente foi extremamente ríspido com ele.
E a gente tem muito isso aqui no Brasil, né? A diferença salarial é gigantesca, trabalhos manuais, Sim. trabalhos de outros estilos administrativos, tudo mais. É. Então, realmente, isso é o interessante, né? Sim. Sim. Infelizmente, a desigualdade social no Brasil que faz com que algumas pessoas sejam assim, né? E é triste, eu não vou falar que isso não acontece lá fora também, porque acho que pessoas mal educadas, pessoas que têm um coração não tão bons, né? E pessoas que são xenofóbicas, racistas, homofóbicas, tem em tudo quanto é lugar. Então, alguns das pessoas que dirigiam lá também, que entregavam comida, também já encontraram pessoas ríspidas, mas é muito diferente, né? É uma vez ou outra. Aqui, às vezes, a gente tem a sensação que acontece com mais frequência, né? E isso é triste. Mas acho que é isso. Então, a vida de imigrante é isso, né? Esses dias eu estava falando com a minha família, e eu falei, cara, eu já lavei muita privada para tomar café em Paris, gente. Então, assim... ok, entendeu? E são escolhas. E foi a minha escolha naquele momento. E depois eu fui fazendo outras coisas. Eu fui aprendendo a falar inglês. Eu fui me virando. Eu trabalhei no museu do James Joyce. James Joyce é esse cara aqui, esse escritor muito maravilhoso, irlandês. Então eu trabalhei no museu dele como guia turística. Foi bem legal. Legal! E assim, eu fui aprendendo, fui convivendo com as pessoas. Trabalhei numa loja na época do Natal, vendendo roupas. Fiz muita coisa e sou muito grata por todas as experiências que eu passei. Incrível, incrível, muito bom. Eu acho que é legal a gente desmistificar essa coisa da Europa. Tem um livro que desmistifica muito isso, que é um livro que eu sou apaixonada. Inclusive, estamos fazendo a adaptação desse livro para teatro, que chama De Espaços Abandonados. É um livro fofíssimo. Esse livro, a história desse livro se passa em Dublin. Tem muito brasileiro em Dublin. Então, conta toda essa saga de imigrantes também, né? Então, quem quiser saber um pouquinho mais de imigrantes, da desmistificação da vida de imigrante na Europa, eu super indico esse livro, que é maravilhoso. Que incrível, maravilha, maravilha. E me conta pra gente um pouco da Ásia, como foi esse processo de pensar em ir pra Ásia, de fazer mochilões na Ásia, né? Porque assim, aqui a gente não vê muito as pessoas falando da Ásia, falam mais da Europa, falam mais dos Estados Unidos, não sei, né? Como que foi ir pra Ásia? Me conta tudo. Então a gente chegou numa das partes que eu mais adoro. A ideia de ir para a Ásia foi a seguinte: pelo frio que eu e o Murilo passávamos na Irlanda, a gente passava muito frio na Irlanda e era uma coisa que mexe muito com a nossa, como que eu posso dizer? É uma coisa que deixa a gente um pouco mais para baixo, um pouco mais down mesmo, sabe? O sol, abrir, ver a janela, ver o céu azul, o sol, traz uma alegria para nossa alma, assim, bem diferente. Então, a gente sentia muita falta disso, e aí a gente descobriu que o período de inverno na Europa era o melhor período para viajar pela Ásia. E é muito barato viajar pela Ásia, né? Principalmente se você tem euro, né? Na época a gente trabalhava na Irlanda, então a gente tinha euro. E aí, a primeira vez que a gente foi para a Ásia, a gente passou um mês na Índia, a gente foi para Tailândia, para Laos, Camboja, Vietnã. Não, Vietnã não. Para Laos, Camboja, Malásia. E aí, nessa nossa viagem, você sempre conversa com muita gente, com muitas pessoas viajantes também que estão ali, viajando entre os países. E a gente passou umas 7 horas com um casal de franceses, a gente estava indo de um país para o outro, e esse casal tinha acabado de voltar do Vietnã, e tinham feito essa trip de moto pelo Vietnã, e falaram pra gente. E a gente ficou com muita vontade de fazer. Só que nós só tínhamos mais 15 dias na Ásia. 15 dias não dava para fazer a trip de moto no Vietnã. E aí a gente teve que escolher ir para outro país. Pode falar, desculpa. Nesse primeiro mochilão que vocês fizeram, vocês foram como? De ônibus? Qual que é o meio? Olha, a gente usou todos os meios de transporte. Da Irlanda, a gente foi de avião até Londres, a gente fez conexão e fomos para a Índia. Uhum. E aí, da Índia, você vai viajando. Você vai... Pela Índia, por exemplo, a gente viajou de trem o tempo inteiro. Porque a gente pegou do meio da Índia para o sul da Índia. Então, a gente fez tudo isso de trem. Você tem alguma curiosidade que você queira falar desses países que você visitou aqui nesse primeiro mochilão, a Índia? Eu acho que...
É muito, muito diferente, né? Por exemplo, essa coisa de observar a cultura mesmo. Uma coisa simples, por exemplo, nós aqui, a gente vai varrer a casa, a gente tem a nossa vassoura que tem um cabinho, né? Um cabo, na verdade, quase do nosso tamanho. E aí a gente varre com cabo e tal, com a coluna ereta, bonitinho. Na Índia, uma coisa que me chamou muita atenção foi como as pessoas varriam as ruas lá. Primeiro que é uma vassoura meio feita, sei lá, de resto de árvore, não sei explicar do que é, só que não tem o cabo é pequenininho, então é um negócio assim, né, com um cabo pequenininho só para você segurar, e eles ficam de cócoras, varrendo os lugares. Eu falava, gente, como pode? Que diferente, né? E eu falava, mas por que eu me ponho cabo nessa vassoura, né? Mas é isso, acho que é respeitar as diferenças culturais também, né? Como que as pessoas vivem lá. Tem uma coisa engraçada na Índia que nós somos muito diferentes deles, né? E quando a gente chega lá, eles sabem que você não é indiano, então eles ficam pedindo para tirar foto com você. É a coisa mais engraçada do mundo. Então, toda hora você tá tirando foto com alguém, é muito legal. E eles querem saber de você, você quer saber deles. E quando você conhece alguém que sabe falar inglês, você consegue ir um pouco mais fundo na cultura e entender um pouco mais deles, sabe? É bem legal. Muito legal, Mi, muito legal mesmo. Pode continuar falando, eu não sei. Então, a gente tinha começado a falar do Vietnã. Eu viajei por muitos países na Ásia e na Europa, mas o Vietnã foi um país que me chamou a atenção pela história, porque toda vez que eu ouvia falar do Vietnã, era sobre guerra. Eu nunca tive uma imagem, assim, diferente do Vietnã, né, do que era. Eu sempre pensava em guerra. E... Pode falar. E no Vietnã, então, você terminou aquela outra viagem, então, que você foi para vários países da Ásia, só que você só tinha 15 dias, não foi para o Vietnã, voltou para a Irlanda. Isso. Aí, quanto tempo depois que você foi e voltou para o Vietnã? A gente voltou... Nosso primeiro mochilão durou uns 4 meses, aí nós voltamos para a Irlanda, eu fiquei acho que mais uns 2 anos, isso, porque o primeiro mochilão foi em 2016, o segundo foi em 2018. E aí foi quando a gente voltou para a Ásia. E aí a gente falou, não, vamos voltar para a Ásia, vamos passar mais um inverno, fugir do inverno europeu e ir para a Ásia. E nesse tempo vocês tinham férias do trabalho, vocês demitiam-se e iam para o mundo? Que interessante você falar isso. Eu trabalhava de garçonete, né? Eu fiz várias coisas, mas o meu trabalho principal era num restaurante delicioso. E eu falei pra eles, a primeira vez que eu pedi pra sair, eu falei assim, olha, eu preciso do sol, me desculpa, mas eu não consigo ser feliz sem o sol. Então, você foi bem sincera. Eu preciso do sol. Fui muito, eu preciso do sol. Então, eu e o Murilo, nós decidimos que a gente vai passar um tempo fora, a gente vai fazer um mochilão, então não vou mais conseguir trabalhar pra vocês e tal. Avisei uns 2 meses antes. Aí, meu gerente falou assim, que legal, me fez várias perguntas, meus planos, e falou assim, quando você voltar, você pode voltar a trabalhar aqui, se você quiser, nos avisa. Falei, gente... Que amor! E aí, era tudo muito novo pra mim. E aí, antes de eu voltar pra Irlanda, eu já recebi uma mensagem deles. Mica, você tá chegando, como que você tá? Você vai querer voltar a trabalhar aqui? Falei, arrasou, porque eu voltei assim, sem dinheiro, né? Então, eu voltei, na outra semana eu já tava trabalhando. E é isso, acho que os trabalhos lá, pelo menos dos serviços gerais de garçonete, me dava essa coisa, vou passar 4 meses fora. E aí o segundo mochilão de novo, eu falei, tô saindo, porque eu vou fazer o segundo mochilão e tal, né? Ótimo, isso saí. Foi no mesmo restaurante, não? No mesmo restaurante. No mesmo restaurante. Legal, me continua. E aí você pega de férias, você sai, né? Não tem essa coisa, o contrato deles é meio diferente, assim, então... Dá pra você sair, ficar um tempo fora e depois voltar. É isso. Simples assim. Que incrível. Conte-nos mais, então, sobre o Vietnã. O que mais? Aí nós resolvemos fazer esse mochilão aí no Vietnã. Fomos pra Tailândia mais uma vez. A Tailândia é maravilhosa, linda. E fomos pro Vietnã. E aí a gente queria fazer a trip de moto, mas é muito difícil você negociar uma moto lá.
Muita gente faz essa viagem, muita gente vai, você pode negociar com os próprios turistas que estão vendendo a moto deles, ou você pode negociar em lojas. Eu e o Murilo, a gente foi numa rua lá que vendia só moto, e a gente foi tentando negociar, foi bem complicado, porque o cara que a gente estava tentando negociar não falava inglês, então o Murilo falava no Google Translator, e aí passava pro cara, o cara lia, aí o cara falava em vietnamita, e aí a gente via a tradução, então a gente foi fazendo isso, mas a gente não fechou com ele, a gente acabou fechando com outro cara, e aí a gente comprou uma moto. Mỹ đã cao đường mù thì giờ máu và chàng nằm bà mắt có cháu yêu là phải cưới mà là dính cũng phải cưới sớm của anh là sớm dân chơi còn sớm của em là sớm biển khơi nên vì thế đừng lo em. Foi muito interessante. Eu acho que a gente pagou uns 400, 800 dólares, diferença grande, né? Mas eu não sei exatamente quanto que a gente pagou na moto. Mas a gente pagou o valor na moto, foi em dólares, e depois a gente fez a nossa viagem inteira do sul ao norte do Vietnã, e a gente vendeu a nossa moto quando a gente chegou no norte para um outro viajante. Então isso que foi bem interessante também. Fazer o passeio de moto te possibilita a parar onde você quiser, a cidade que você quiser. Você vai pesquisando, vai conversando. Nas paradas você vai encontrar outra galera, uma galera imensa que está fazendo passeio de moto também. Então você vai conversando com essa galera, vai pesquisando, o pessoal vai falando da cidade, o que está acontecendo, onde gostou. E aí você vai traçando o seu destino. E foi o que eu e o Mu fizemos. Nós começamos em Ho Chi Minh, que é no sul do Vietnã, isso mesmo, em Ho Chi Minh, que é o sul do Vietnã. Lá é muito interessante, é um lugar que é um must go, né? Tipo, tem que ir, porque lá você vai visitar os túneis de Co Chi. Os túneis de Co Chi eram os túneis onde os soldados do Vietnã se escondiam durante a guerra, e também através desses túneis que eles conseguiram vencer a guerra, porque eles conseguiam se esconder, né? Enfim, claro, não vou falar aqui da guerra, porque foi algo... É muita história, muita coisa envolvida, foram anos de guerra, mas os túneis de Co Chi foram importantíssimos para eles conseguirem ganhar a guerra. So deep, that's why no jump. You walk down slow. Okay, very nice. After that, you hold underneath cover. Underneath cover, you see underneath two handles? Two hands, okay. Your arm straight up like this. It's like surrender Vietcong. Okay, like this. Straight, okay, straight up the arm. Go down. Go down, okay. Go down again. Bye bye. See you in Cambodia. Sabe uma curiosidade? Os soldados vietnamitas comiam mandioca durante a guerra. Jura? Caramba, Juro, eles sobreviviam com mandioca, amendoim. Eu achei isso muito incrível quando o guia mostrou pra gente. Falou, mas o que é isso aqui? Eu falei, nossa, é mandioca. Nossa, mandioca. Que legal não, né? Mas que interessante. Interessante, claro. Eu acho que quando a gente está num lugar, quando a gente viaja, a gente vai experienciando coisas que fica aqui em você, sabe? Então eu nunca mais esqueci dessa guerra, desses túneis, que os soldados comiam mandioca, e o quão importante foi essa guerra para eles, e também por que eu cheguei até lá, né? Tô viajando aqui, mas qual que é a importância de tudo isso, dessa guerra, para conseguir abrir espaço para ter turistas viajando no Vietnã agora? Um país que ficou anos em guerra, né? Super, sensacional. E Mi, eu ia perguntar sobre essa moto. Ela foi muito perrengue? Foi tranquilo ficar de moto debaixo do sol do Vietnã? Como que eram as ruas? É uma curiosidade minha mesmo. Sim, não foi nada tranquilo, minha bunda doía assim horrores, foi muito difícil. O sol do Vietnã é muito forte, então uma coisa que quando eu cheguei lá foi muito impactante para mim, assim que eu cheguei, que a gente já chega e já vai de ônibus mesmo do aeroporto pra cidade, tem essa de táxi com a gente não, a gente vai economizando dinheiro e assim a gente consegue viajar cada vez mais. E aí peguei um ônibus e dentro do ônibus eu vi o trânsito do Vietnã e eu vi uma mulher numa moto toda coberta, assim, toda, não tinha nada dela de fora. Então assim, ela tava com eles usam uma espécie de saia lá para cobrir a perna inteira, blusa de manga comprida, máscara, um lencinho no cabelo, sabe?
tudo para não pegar o sol do Vietnã, porque é muito forte. Eu lembro que quando eu comecei a viajar, eu tava de shortinhos e blusinha, mas depois eu falei, gente, não dá, olha esse sol batendo na minha perna, arde, queima, né? E aí eu comecei a ficar sempre também, blusa de manga comprida e calça. Só uma coisa, isso me lembrou muito quando eu fui para o Paraguai. Eu fiquei 3 semanas no Paraguai em 2017 como voluntária lá. Então, eu fazia várias atividades com as crianças e tudo mais, uma comunidade carente. E eu ficava muito impactada também que tava um sol de 40 graus e todo mundo de manga comprida. Eu não entendia por quê. Dias depois, eu entendi por quê. O sol é extremamente forte e assim, acaba que é muito melhor a gente se proteger com tecido do que ficar com o sol direto, né? Incrível isso. Mas só um adendo aqui porque eu me lembrou isso. Continua, por favor. Mas eu acho isso que você está falando muito legal, porque é por isso que eu, principalmente, gosto de viajar, para experienciar as coisas locais. É claro que eu adoro um mar super azul, uma água clarinha, ficar numa praia descansando, eu amo. Mas eu amo explorar as outras coisas também. Você teve isso no Vietnã? Você conseguiu ter um momento de descanso? Sim, claro. Tem teve uma lugares cidade... paradisíacos também? Olha, paradisíacos no Vietnã, não. Eu viajei, a questão de viajar com a moto é legal porque me permitiu passar pelas vilas do vietnamitas. Então, muitas vezes eu estava viajando com o Murilo, a gente parava para fazer xixi ou para comer alguma coisa, né? A gente viu uma banquinha um dia e a gente parou, ou várias vezes na verdade, e aí eu comi uma fruta, o Murilo ficou conversando com as pessoas, tentando travar um diálogo com as pessoas, e eu pedi para ir ao banheiro. Então, umas 3 vezes a pessoa me levou dentro da casa dela para ir ao banheiro, sabe? Então, eu pude ver os locais, como eles vivem, como é a casa deles. E como que é? Me interessa muito, é muito simples, é muito humilde e tem o que precisa. Tem uma televisãozinha, tem um armário, no banheiro tem o que precisa, não tem nada a mais. Que material que eles usam, você sabe? Ó, Lelê, as casas que eu entrei eram feitas de concreto mesmo. Tá. Agora eu não me recordo se existiam casas lá de madeira, essas coisas assim, mas as que eu entrei, que eu me lembro agora, passando assim na minha cabeça, eram de concreto mesmo, assim, retinhas, arejadas, né? Então foi isso, viajar de moto foi nos permitindo conhecer as pessoas, o dia a dia deles, e é muito interessante. Eu via criança indo para a escola, de bicicleta, todo mundo, e todos os lugares que a gente passava, a gente ouvia um hello, hello. Porque super simpáticos. Muito simpáticos, e o Mu é muito diferente, né? O Mu tem aquela barba ruiva dele, ele é todo... ele é diferente dos vietnamitas, dos asiáticos. Então ele já chamava atenção por estar na frente. Então as pessoas já olhavam, né? Não, quem é essa pessoa? E aí falavam hello, hello, e a gente, né? Hello, hello. Era muito legal. Eu ouvi muitos hellos, assim. Eu sinto muito isso também quando eu fui para Califórnia, ou quando eu fui para o Paraguai também, outros lugares, que é o viajar e não turistar, né? Quem tem a oportunidade de viajar e experienciar coisas realmente do dia a dia, da cultura, da comida, da vida, que é diferente você viajar para turismo, ter férias, né? Férias, do viajar como momento de experimentar coisas novas e ter vivências. E eu acho que é a melhor coisa que existe, né? Você viver o que os outros estão vivendo de uma realidade diferente da sua, né? Sim, eu acho que quando a gente faz isso, a gente vai abrindo assim o nosso olhar, a gente amplia o nosso olhar, a gente começa a entender mais o outro. Por que o outro está fazendo aquilo? Né? Porque na minha visão, no meu mundo é errado, mas no mundo da outra pessoa não é errado. Então, eu acho que aí a gente consegue mais respeitar o próximo, a gente vai quebrando barreiras, sabe? A gente vai experienciando coisas. É isso que eu acho que viajar transforma a gente. E eu sou muito grata por todas as viagens que eu fiz, por todos os lugares que eu passei, as pessoas que eu conheci, que me contaram coisas. Uma última coisa, na verdade, que eu gostaria de saber é viajar para a Ásia. É caro? É barato? Dicas para que seja mais barato ainda? Conte-me. Bom, é
barato, né? É barato, claro que tudo vai depender das suas escolhas. Como eu disse, eu e o Mu, a gente ia de ônibus local, a gente tá lá para viver a vida do local. A gente ficava em hostel, às vezes a gente achava os hostels interessantes, baratos, às vezes um pouquinho mais caro. A gente normalmente não dividia quarto, porque como nós estávamos em 2, às vezes dava o mesmo valor de uma cama só, quando você compra, né? Reserva o lugar. E comida? Eu lembro que eu economizei, porque para viajar, eu trabalhei mais. Eu falei, eu preciso de tanto de dinheiro para viajar. Esse trabalho, só que eu tô de garçonete no restaurante, não dá. Então, eu vou procurar outro trabalho, porque eu quero juntar tanto. Então, para eu viajar, eu trabalhei em 2 trabalhos. Eu trabalhava no pub, depois o dia inteiro, depois corria pro restaurante, chegava em casa super tarde. No outro dia, eu já tava cedo no pub de novo, para lavar lá os toalhetes, servir café. E foram 3.000 euros que eu guardei, e o Mu guardou o dinheirinho dele também, que foram mais ou menos isso, foi a nossa meta. No final, assim, ficou faltando um pouquinho de dinheiro, então a gente pediu um pouquinho emprestado aqui, outro ali, para uns amigos, e é isso, mas foi pouca coisa. Assim, 4 meses no Vietnã. 4 meses viajando pela Ásia. A gente ficou 1 mês no Vietnã, a gente ficou 1 mês nas Filipinas. As Filipinas é um país, assim, maravilhoso. Acho que um dos melhores lugares que eu fui em relação à praia, ilha e tal, foi nas Filipinas. Assim, tá no meu coração. As Filipinas têm inúmeras ilhas. A questão é que para você chegar nas Filipinas é um pouco mais trabalhoso, né? Tem que pegar avião, depois tem que pegar avião não sei até onde, depois enfim, são vários lugares assim meio secretinhos. Então tem que ter um tempo para ir. A Tailândia é linda também. A gente foi sempre viajando, a gente foi indo de um país para o outro, assim. E qual outro país você foi nessa viagem? A primeira vez nós fomos para a Índia, para Malásia, para as Ilhas Maldivas. Olha, uma coisa muito interessante. Todo mundo que vê as Ilhas Maldivas pensa que, é muito caro ir para lá, né? E realmente se você quiser ir naquelas ilhas super fancy, né? Super, palavra em português, super chique. De uns anos para cá, menos de 10 anos para cá, o governo autorizou as ilhas locais a abrirem as ilhas para turista. E aí muita gente começou a ir, família e tal. E eu e o Mu, nós fomos para uma ilha chamada Maafushi, uma ilha fofíssima. Com 20 minutos você conseguia dar a volta na ilha inteira. E tinha uma praia paradisíaca nessa ilha, coisa mais fofa, que você podia ir de biquíni e tal, era praia para turista. E tinha uma outra praia, que era a praia dos locais, que o turista também poderia ir, só que tinha que ir vestido. E aí eu nadei no mar com os locais de lá, com mulheres de burca. Eu falava, gente, que diferente, né? Eu tive que usar camiseta e shorts, blusinha e shorts para entrar no mar, e as mulheres entrando no mar de burca. Então, assim, foi uma coisa muito diferente para mim também. Que mais? Acho que é isso. Fomos para lá, fomos para Tailândia, mas a gente conheceu bastante lugar lá na Ásia e é isso. Também para ir de um lugar para o outro, muitas vezes a gente ia de ônibus noturno. E ônibus noturno que você pode dormir, vira cama. Então você economiza no hostel, no hotel, qualquer lugar que você vai ficar, dorme no ônibus, que é caminha, gostosinho, e chega no seu lugar de destino no outro dia, né, para você aproveitar esse espaço. Eu não lembro mais qual foi o outro país que nós fomos, mas é que a gente ficou dessa vez 1 mês no Vietnã, 1 mês nas Filipinas, então a gente ficou mais tempo nos lugares. Legal, muito bacana mesmo, Mi. Mais algo a dizer? Tem muita coisa a dizer, né? Mas eu não posso ficar aqui falando o tempo inteiro. Infelizmente, né? Eu queria falar mais 2 coisas importantes. No Vietnã tem uma cidadezinha que se chama Hoi An, é no meio do Vietnã. E essa cidade, ela tem comida orgânica, ela tem praia, é uma cidadezinha histórica que você pode ir de dia, passear por lá, tem vários cafés que você pode tomar. E de noite, quando você vai nesse centro histórico, tem várias lampadazinhas, assim, né, vários enfeites na cidade, na Old Town, que é a cidade velha que eles chamam, que é a coisa mais fofa. Então é uma cidade, assim, que vale muito a pena visitar também. Uma outra coisa importante é que lá no norte do Vietnã, em Hanoi, tem o Museu das Mulheres.
as mulheres foi uma figura que me chamou muita atenção no Vietnã, porque é muito comum você ver as mulheres no Vietnã fazendo trabalhos braçais. E aí, quando eu fui no Museu da Guerra e também no Museu das Mulheres, conta, né, essa história das mulheres vietnamitas. E muitas mulheres precisaram fazer parte da guerra. Foi a primeira vez que eu vi mulheres vestidas de uniforme de guerra mesmo, não de enfermeiras numa guerra. Claro que pode ter tido em outros lugares, mas foi a primeira vez que eu vi e isso me impactou muito. Então, eu saindo para passear também de turista, eu vi mulheres carregando carrinho de construção, eu vi mulheres dirigindo barcos a remo, né? Dirigindo não, mas manuseando barcos com remo. Então, mulheres fazendo forças braçais. E aí chegar no norte do Vietnã e saber que tem um museu dedicado às mulheres, eu achei isso muito incrível. Que incrível, de verdade. Tem que visitar, tem que ir lá também. Eu tenho, muito. Maravilha, muito legal mesmo saber dessas mulheres fortes aí do Vietnã. E é isso então. Mica, muito obrigada por participar aqui do meu canal. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado. Você é uma pessoa incrível. Eu que tenho que agradecer, Lili. Eu acho que é muito bom você abrir esse espaço para a gente poder trocar cultura, trocar ideias e plantar essa sementinha de curiosidade nas pessoas, porque essa semente em algum momento foi plantada aqui em mim também por alguém, por coisas que eu pesquisei, por pessoas que eu conversei. Então eu acho legal a gente plantar e deixar as coisas florirem, sabe? E que sejamos inspiradoras e que buscamos mais inspirações também, né? Do outro em nós, que a luz do outro reflita em nós, que a gente reflita no outro e assim vai. Maravilha, Mil. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a você pelo espaço. Tamo aí. E até o próximo vídeo, Mi. Muito obrigada. Espero que em breve a gente faça outro vídeo juntas. Quem sabe juntas, realmente juntas, né? No mesmo espaço.